Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Hoje é sexta-feira, dia 10 de setembro de 2021. Estamos entrando no ar pela Rádio TV Web Manaim, claro, pelas nossas plataformas digitais. Você que nos acompanha no canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube, transmitindo para todo o Brasil e também para mais de 180 países. Lembrando, né, que nós estamos orando nesse mês pela obra no exterior. A você que está na sua casa, você que ainda está no seu local de trabalho, a você que está em trânsito, onde você estiver, sinta-se abraçado e que Deus possa nos abençoar nessa noite de sexta-feira. Sexta-feira, né, como já mencionei, dia 10, né? Estamos aí chegando o fim de semana mais uma vez, depois de um feriado maravilhoso ao longo dessa semana, um descanso, mas o fim de semana já está batendo na porta e hoje é sexta-feira, hoje tem culto no lar. Hoje tem momento com a família, daqui a pouco, às 8 horas da noite, às 20 horas, horário de Brasília. E todos os dias nós temos aqui o nosso pré-culto. Sim, às 7:30 da noite, nós conversamos com o pastor que vai entregar uma palavra, uma mensagem de esperança, uma palavra de salvação às 8 horas da noite. E, ou seja, esse pastor, ele conversa antes conosco, falando da sua conversão, contando como o Senhor Jesus operou na sua vida, sua experiência de salvação. Hoje nós estamos aqui recebendo um pastor, aliás, internacional, né? Eu posso dizer assim. E já que estamos orando pela obra no exterior, estamos recebendo em nossos estúdios, aqui pelas nossas plataformas digitais, o pastor Ademir Lodge. Pastor Ademir, que alegria, hein? Diretamente de Londres e hoje aqui com os nossos irmãos nesse pré-culto. A paz do Senhor, pastor Ademir, tudo bem? Tudo bem, a paz do Senhor, Jorge, a paz do Senhor, irmãos que nos assistem através da TV Web, que nos ouvem através da Rádio Manaim. É um prazer estar aqui, falar um pouquinho da experiência e dos projetos com relação à vida e à obra do Senhor, especialmente para a nossa família. Maravilha. Olha, para quem não conhece o pastor Ademir Lodge, ele nasceu e viveu ali em Cariacica, Itacibá, faz parte da Grande Vitória no estado do Espírito Santo, e depois morou em Vila Velha. Pastor, o povo de Cariacica, né, tem um carinho muito grande por Cariacica e também por Vila Velha. E o senhor já morou, o senhor já mencionou, que estava conversando com o pastor fora do ar, que hoje ele está em Londres, está no exterior desde 2007 que está em Londres, ali com os nossos amados irmãos, e ele também já morou na Itália, e o pastor ele vai estar trazendo um pouco aqui essas informações sobre a obra do exterior. Mas antes, eu gostaria de falar com o pastor como que foi esse encontro com o Senhor Jesus. O pastor estava me dizendo aqui fora do ar que se converteu, ele não nasceu num lar evangélico, muito pelo contrário, ele se converteu aos 29 anos. Como é que foi esse encontro com o Senhor Jesus? Conta pra gente em detalhes, pastor, fica à vontade. Eu sempre digo que a gente sai de casa para comprar alguma coisa, mas eu nunca ouvi dizer que alguém saiu de casa para aceitar Jesus, nunca ouvi. Então o encontro não é um encontro programado por nós, é um encontro programado por Deus. E eu me recordo de ter saído isso em meados do ano de 1979, era um domingo. Eu fui para a igreja com a minha esposa, ela estava frequentando uma outra igreja evangélica, começando a frequentar, e me convidou para ir à igreja. Eu disse, olha, ali eu não vou, mas se você quiser ir naquela igreja atrás do supermercado Santa Marta, que era exatamente onde é a igreja de Vila Velha, ao lado do presbitério, eu irei com você. E fomos, e entramos, eu sentei, e eu comecei a observar algumas coisas que me chamaram muita atenção. Primeiro, uma sensação de paz, e eu procurava aonde estava aquilo, eu olhava para o teto, olhava para frente onde estava o púlpito, aquela parede chapiscada verde, olhava nas laterais, falei, meu Deus, de onde sai isso? Que sensação é essa? Que paz é essa? E de repente eu percebi uma outra coisa muito interessante. O cheiro das pessoas era um perfume igual, homens, mulheres, crianças. Então eu fiquei imaginando o seguinte, bom, certamente aqui deve ter banheiros. E as pessoas chegam com seus familiares e vão lá, e lá tem o perfume, porque o perfume era igual.
E eu era tão extraordinário o cheiro que eu pensei, bom, eu vou comprar esse perfume para minha esposa. Começou o culto, eu não me recordo de nenhum dos louvores, eu não me recordo da mensagem, mas quando terminou o culto, o senhor começou a usar uma irmã que estava sentada lá nos primeiros bancos, que não me conhecia, não me viu entrar, não sabia quem era eu, e o senhor começou a usar aquela irmã e o senhor começou a falar comigo da minha vida, das minhas tristezas, da minha aflição. Enfim, eu estava sozinho, eu e ela, não tinha mais ninguém na igreja. E naquele dia eu fui chamado à frente. Eu aceitei Jesus e Jesus me transformou. Nunca mais senti o cheiro. Mais tarde eu fui perceber que eu senti o cheiro da igreja, que é o cheiro do Espírito Santo. Ele estava presente ali. Glória a Deus. Minha conversão foi essa. Que maravilha, né? E pastor, o senhor estava me falando fora do ar que o senhor vivia num mundo, inclusive no mundo de vícios, que era difícil, né? Era a súplica, né, do pastor para que fosse liberto dos vícios. E o Senhor, o Deus vivo, operou uma libertação. O senhor largou os vícios deste mundo e agora caminhando na presença do Senhor. No mesmo instante que o Senhor me salvou, eu fumava, nunca mais eu tive nada, nem recaída, absolutamente, foi uma libertação. Por isso que a Bíblia diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas eu estava debaixo de uma promessa. O meu sogro era evangélico, homem santo, puro. Ele um dia me procurou e disse, olha, Deus me deu um sonho com você essa noite. O Senhor disse, meu servo, aquele que está na tua casa eu trarei para mim. Aleluia. E era você. Então se cumpriu, né? Se cumpriu. Salvação é profético, né? Glória Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, estamos conversando aqui com o pastor Ademir Lodge, pastor que está no exterior há muitos anos, está em Londres. E, pastor, voltando um pouquinho ainda na sua conversão, o senhor se converteu em 1979, aos 29 anos, e, por certo, começou a caminhar, começou a aprender a palavra de Deus, os ensinos, a doutrina. Aí o senhor foi levantado obreiro, levantado diácono, até chegar a ser ungido e também um pastor ordenado. Esse período, como é que foi, pastor? Eu lembro sempre de uma coisa muito importante. Nós não escolhemos a Igreja Maranata, nem a Igreja Maranata nos escolheu. Quem nos colocou aqui foi o Espírito Santo. Então, a gente está debaixo de uma orientação do Espírito Santo. O Espírito Santo sabe onde coloca o homem. Eu, após 6 meses de igreja, eu fui chamado para o diaconato. Foi uma coisa incrível, maravilhosa. E depois, em 1983, através de dons, como orienta a palavra, o senhor me chamou para o ministério e em fevereiro de 83. Fevereiro de 84, eu fui ordenado pastor. E pastorei algumas igrejas no interior do Espírito Santo, Cachoeiro do Itapemirim, Guarapari, fui coordenador de polo, fui pastor de outras igrejas aqui dentro de Vila Velha 3, Ilha dos Aires e também no interior, naquela área ali de Venda Nova para cima ali também, Cocarau, Itaparica, Novo México, Ibis e várias igrejas aqui dentro de Vila Velha. Glória a Deus. Inclusive, o senhor está falando de Vila Velha. Quando o senhor chegou aqui, já teve um colaborador que ficou muito feliz, é nosso irmão Elias. Ele reconheceu porque o Elias se converteu justamente na época que o senhor estava à frente de uma igreja. Qual era a igreja mesmo, pastor? Ilha dos Aires. Ilha dos Aires. Um abraço aos irmãos. Aliás, Ilha dos Aires fica aqui em Vila Velha, né? Em Vila Velha. Faz parte aqui da Grande Vitória. E o Elias reconheceu o pastor Ademir, que há tantos anos, né? Muito tempo não se viam, e pôde ali matar saudades. Pastor, gostaria que o senhor falasse agora como o senhor cuidou de várias igrejas em Vila Velha e depois foi para o exterior. O senhor passou um período em Milão, na Itália. Como é que foi esse período ali como pastor e ajudando ali os nossos irmãos? Exatamente em dezembro de 2005, mais precisamente no dia 5, eu viajei para Milão. Como eu sou descendente de italianos, eu tinha um desejo muito grande de ir para a Itália e morrer lá. Meu projeto era esse. E isso não foi possível. Eu fiquei lá 1 ano e 6 meses.
Daí eu fui pastor de Milão, fui pastor de Torino, fui pastor na França, em Paris, em Nice, também na Suíça. Eu fui pastor em alguns locais, abrimos alguns trabalhos, e em abril de 2007 houve uma oportunidade para eu ir para a Inglaterra. Cheguei lá, eu encontrei um grupo de 35 irmãos em Londres, mais 2 famílias que moravam, uma de 4 pessoas cada uma em Birmingham, que é a segunda maior cidade da Inglaterra, e outra em Eastbourne, onde nós posteriormente, na casa desses irmãos, começaram um trabalho. Hoje tem 2 igrejas prósperas lá. E a partir daí, muitas experiências com conversões, e hoje nós temos lá na Inglaterra 2 igrejas em Londres. Eu sou pastor da igreja de Greenwich, e nós temos uma igreja em Birmingham, Eastbourne, Bournemouth, Bristol, já quase chegando no país de Gales, Oxford. Também lá tem algum grupo de pastores, o pastor Charles, que agora é o coordenador da Inglaterra, presidente da Igreja Cristã Maranata lá, o pastor Jean, que é pastor de Birmingham, o pastor Carlos, que é pastor de Bournemouth, o pastor Augusto Billy, que está lá um período, é pastor da Igreja de Londres, que a gente chama de Londres 1, o pastor Luiz Brumati, alguns ungidos que estão lá. Então Deus tem prosperado muito a obra do Senhor na Inglaterra, fruto das orações dos irmãos aqui do Brasil. Glória a Jesus. Falando nisso, né? Falando dos frutos, esse mês estamos orando, né? Pela obra no exterior. Gostaria que o senhor falasse aqui para o irmão, para a irmã que está nos assistindo e nos ouvindo nesse momento, qual a importância, né? Da igreja estar em oração, em contínua oração pela obra no exterior. Especialmente Londres, que é onde eu vivo, eu gostaria de dizer aos irmãos uma coisa que é muito importante. Ninguém mora perto da igreja. Da minha casa na igreja era mais de 1 hora de viagem, pegando metrô. Aqui nós temos igrejas próximas da nossa casa, e de repente até da sua casa você ouve os louvores. Então nós temos esse benefício. Então exterior é luta, muito trabalho, muitas dificuldades, mas há um grupo de irmãos lá que amam a obra, que se entregam pela obra, que enfrentam chuva, frio, neve, calor, transporte, mas estão ali aos pés do Senhor, como os irmãos daqui. E o resultado é por causa da oração dos irmãos. Então orem, intercedam pela obra no exterior. Glória a Deus. Com certeza os irmãos estão orando. Nós estamos na semana da madrugada, os cultos nas madrugadas pela obra no exterior. Na semana que vem estaremos nos consagrando, né? Semana de jejuns. Depois teremos a 3ª semana de cultos ao meio-dia e a 4ª semana no trabalho de evangelização. É muito importante que os irmãos estejam em oração pela obra no exterior. E temos aqui esse testemunho do pastor Ademir Lodge, que está à frente ali da igreja em Londres, já morou em Milão, na Itália, e está realizando a obra do Senhor Jesus. Pastor, daqui a pouco teremos o culto no lar, o momento com a família, e o irmão que está nos acompanhando está conhecendo para quem não conhecia, está conhecendo agora o pastor Ademir Lodge, um pouco da sua história. Pastor, ele resumiu aqui o seu testemunho, um pouco do seu testemunho, da sua experiência com o Senhor Jesus. Então daqui a pouco você vai acompanhar e já vai estar conhecendo mais o pastor Ademir Lodge. Pastor, daqui a pouco, momento com a família. É muito importante o culto no lar, não é, pastor? Isso é muito importante, a família reunida, orando pelos seus entes queridos. É muito importante o culto no lar. É uma bênção que o Senhor revelou para nós, para que nós tivéssemos cuidado dos nossos familiares. Então, é uma oportunidade muito especial que o Senhor nos dá de fazermos parte deste culto desta sexta-feira. E qual será o texto, pastor, que será lido para os nossos irmãos essa noite de sexta-feira, dia 10 de setembro de 2021? Eu vou ler um texto que está no Evangelho de Lucas, capítulo 8. Eu quero ler os versículos 41 e 42, que fala da aflição de um pai em busca de uma cura para sua filha. Família, é verdade. A busca
de uma cura. Quantos nessa noite estão buscando uma cura para o lar, né, pastor? Sem dúvida nenhuma. Quantos que estão? Quantos pais estão chorando, né, pelos seus filhos, pelos seus entes queridos? Aflitos. É verdade. Mas Jesus, ele tem a solução. Glória a Deus. Então, meu irmão, minha irmã, esteja atento aí, já busca a sua Bíblia, participe do culto no lar. Lucas capítulo 8, você já deixa a Bíblia aberta e a partir do versículo 41, 42, o pastor Ademir estará lendo a palavra do Senhor e você vai poder participar do culto no lar. Louvado seja o nome do Senhor. Glória pastor Ademir, obrigado pela sua vinda aqui em nossos estúdios. O pastor agora vai se preparar para ir para o nosso estúdio 2, né? Estará ali no estúdio do satélite e levando a palavra do Senhor para os nossos irmãos do Brasil e também para o exterior. Pastor, quer mandar um abraço para os irmãos de Londres? Fica à vontade, o momento é agora. Sim, Jorge, é um prazer estar aqui. Eu agradeço a oportunidade que você me concede. Imagina. De estarmos aqui para falarmos a respeito, especialmente da obra do Senhor, que é o nosso bem maior. Quero mandar um abraço para os irmãos de toda a Inglaterra, especialmente para os irmãos de Greenwich, que me aguardam e aguardam o meu retorno. Que Deus abençoe a todos. Falando em retorno, pastor, eu quero aproveitar aqui o link, né? Retorna quando para Londres? Dia 20. Dia 20? 20 agora. Desse mês ainda? Sim, eu vim aqui. É mesmo? Fiquei 3 semanas. Ficou 3 semanas. Por causa do casamento da minha filha. Amém, glória a Deus. Estaremos aí. Mais um motivo, né? Que os irmãos estejam orando pelo casamento da filha do pastor, para que Deus opere essa grande bênção na família, em nome de Jesus. Então, daqui a pouco, momento com a família, o culto no lar, com a participação do pastor Ademir Lodge, de Londres, levando uma palavra de esperança para os nossos irmãos. Reúna a família, dá tempo ainda, faça o convite, compartilhe o link para que muitas pessoas, muitas famílias sejam alcançadas no Brasil e no exterior. Até mais. A paz de Senhor Jesus. A paz, Senhor, a todos.